acontecer aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aquele povo que estava reunido em Jerusalém para a festa da Páscoa, a Bíblia apresenta que eles ouvem que Jesus vai à festa, e no período em que eles ouvem que Jesus vai à festa, a Bíblia apresenta que eles começam a pegar ramos e palmeiras, e saíram ao encontro de Cristo clamando: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Neste período em que está esta alegria, o povo está comungando a entrada de Cristo, segundo o que fora profetizado por Zacarias, que Jesus viria, que o rei viria, um rei pobre, montado sobre um jumentinho e sobre um filho de uma jumenta. Nesse período em que o povo está comungando e se alegrando, é que a Bíblia começa a descortinar o texto que eu li para vocês nessa noite. A Bíblia apresenta que nesse período de alegria aparece neste cenário alguns gregos. Esses gregos que estavam aqui, não se trata do povo judeu, mas se trata de fato do povo grego. Quando você estuda a respeito deste povo, alguns vão apresentar que se trata de judeus que moravam na Grécia, mas a maioria dos estudiosos, ele apresenta que de fato eram os gregos que estavam em Jerusalém para conhecer a Jesus. Quando você estuda as epístolas de Paulo, você vai observar que Paulo, no livro de Corinto, ele começa a citar a respeito dos gregos e a respeito dos judeus. E Paulo começa a dizer: os gregos buscam a sabedoria. Estes gregos que buscavam a sabedoria, eles ouviram dizer que havia um homem que estava andando em Jerusalém, que a sabedoria dele esse dia, a sabedoria da religião. Imagina homens que gostam de conhecimento, ouvir alguém chegar e dizer: este Nazareno, esse jovem pregador, quando ele tinha 12 anos de idade, segundo o livro de Lucas, ele estava sentado no meio dos doutores. Ele perguntava para os doutores não sabiam responder, e o que os doutores lhe diziam, ele respondia e ainda dava palavras de conhecimento, a ponto deles não saber o que significava. Esses gregos que gostavam da sabedoria saíram da Grécia. Esse povo que era um povo, segundo o estudo, era um povo da sabedoria, a ponto que quando você estuda sobre o grego, você vai observar que os gregos foram o povo que trouxeram o conhecimento da filosofia, foram também o povo que trouxeram o conhecimento ilusório sobre os deuses da mitologia. Este povo era um povo considerado, e hoje se cita no meio do povo que convive hoje, quando vê um homem muito bonito, branco, alto, do olho verde, as pessoas citam dizendo: parece um deus grego, porque este povo era muito bonito, era um povo muito belo, era um povo muito inteligente. Este povo, eles aparecem diante de Jesus no período da maior alegria. O povo estava gritando: Hosana que vem. O povo estava dizendo: Hosana ao rei de Jerusalém. No período em que aparece o povo da sabedoria, este povo aparece e conversa com Felipe, dizendo: Felipe, nós queremos conhecer o jovem Nazareno. A Bíblia apresenta que Felipe vai até André, André vai até Jesus e fala para Jesus: olha, os gregos querem te conhecer. Jesus, quando ouvem eles dizer: os gregos querem te conhecer, Jesus respondeu dizendo: é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Observa, Jesus ele poderia trocar palavras de sabedoria. Jesus poderia chegar nos gregos e dizer: eu entendo sobre mitologia, eu entendo sobre filosofia, eu entendo sobre ciência humana, eu entendo sobre ciência religiosa. Mas diferente de trocar palavras de conhecimento, Jesus olha para aqueles homens que estavam felizes, dizendo: ó, Felipe, André,
Jesus está muito famoso. A fama de Jesus saiu de dentro de Jerusalém, foi até a Grécia, e os gregos estão para conhecer um jovem nazareno. Mas Jesus, ele não vai olhar para eles dizendo: eu sou o cara mesmo, eu sou terrível mesmo, eu sou sábio mesmo, eu sei mesmo. A ponto, irmão, da Bíblia apresentar dizendo no livro de Provérbios, e não é a expressão falada por Deus, mas é a expressão da sabedoria. A sabedoria fala dizendo: eu estive com Deus e fui a sua aluna. Quem ensinou a sabedoria foi o próprio Deus. A Bíblia